É com muita alegria e muito prazer que nós recebemos nos estúdios de Menorá na TV o deputado estadual Paulo Ramos, pelo PSOL do Rio de Janeiro. Ele já foi deputado federal durante muitos anos, ele foi também PM e conhece violência urbana, e é uma alegria, como eu já disse, uma honra e um prazer muito grande receber o nosso amigo Paulo Ramos aqui em Menorá na TV. Bom dia, Paulo Ramos, tudo bem com você? Bom dia, Ronaldo, mais uma vez, uma alegria muito grande estar aqui na Menorá, participando de mais um debate com você, nessa quadra, né, da vida nacional tão difícil para o povo brasileiro. Menorá na TV entrando no ar, lembrando que o programa é gravado, nós estamos pela manhã e você vai nos assistir também à noite. Já já voltamos com Menorá na TV. Paulo, todo movimento tem o início, tem o meio e tem o fim. Como você situa hoje a crise brasileira? A crise judiciária, a crise política, a crise econômica, a violência urbana, a dificuldade das pessoas em garantirem comida na mesa. Qual é a sua visão? Você acha que nós estamos no meio da crise, no início da crise, no fim da crise? Qual é a sua avaliação? Bom, em primeiro lugar, dizer que eu vivi a ilusão constituinte. Imaginei que a Assembleia Nacional Constituinte, promulgada a Constituição, definiria os rumos, né, diretrizes para que o Brasil pudesse ser um país soberano, para ser socialmente justo. A Constituição praticamente não entrou em vigor, vários dispositivos, especialmente na ordem econômica também, foram completamente adulterados. O desmonte do Estado, o projeto de Estado mínimo e a corrupção desenfreada. Por outro lado, o sofrimento de parcela majoritária da população. O momento agora é um momento de muita perplexidade, porque são muitas as variantes para que nós possamos ter, assim, alguma expectativa em relação ao futuro. Porque nós conhecemos as correntes políticas que disputam verdadeiramente o poder. Correntes políticas que estão alinhadas em diversos pontos. Quando o presidente Lula derrotou o candidato do Fernando Henrique Cardoso, e quando o PT assumiu a liderança do processo político no Brasil, nós acreditávamos em outras reformas, a começar pela reforma agrária. Quando nós olhamos, embora haja algumas diferenças, mas houve uma espécie de sucessão, inclusive, no campo das ideias e também no campo das alianças. Os aliados que deram sustentação política ao projeto petista, com Lula 8 anos e Dilma que caminhava para 4 anos, para 8 anos, os aliados, salvo PSDB e DEM, os aliados eram os mesmos. E, portanto, as políticas públicas estavam também muito próximas. Tanto que agora, nesse desfecho, todos estão praticamente igualmente implicados. Vivemos debatendo no campo do direito, debatendo as provas, mas as convicções estão consolidadas, nos levando à certeza de que a degeneração foi muito grande. Isto é, houve a apropriação pelo poder econômico das consciências e do projeto político. A presidente foi empichada, o presidente Temer assumiu e agora se vê emparedado. Mas o capital está exigindo o quê? Está exigindo a reforma trabalhista e a reforma da Previdência, sob a alegação de que com isto haverá mais investimentos, a economia será salva. Qual é a sua opinião em termos de reformas? Que reforma você entende
que não pode deixar de ser feita no Brasil imediatamente? Primeiro, a reforma política. Porque a reforma política antecede. Nós temos que discutir a questão da participação do poder econômico. Já tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal dizendo que contribuição de pessoa jurídica é inconstitucional. Vem o debate sobre o financiamento da campanha. Eu também não concordo com o financiamento público, nem privado. Como é que você acha que isso deve acontecer? A contribuição individual, mas tendo um teto para a contribuição individual. Porque se não for assim, os mais ricos poderão doar mais. Tem que ter um limite para a doação por cada pessoa. E eu ainda defendo que a pessoa, para contribuir para a campanha eleitoral, ela deva ser filiada ao partido para o qual ela está fazendo a doação. Mas esse debate tem que ser travado. No campo da economia, não é possível a extorsão da dívida. Imaginar 48% do orçamento para pagar juros da dívida. Onde é que nós vamos? Nós discutimos o que gasta no pagamento de servidores. Tudo vai sendo discutido. Mas o pagamento da dívida pública vai ficando esquecido. É uma extorsão. O que é a dívida pública, para que o nosso telespectador possa compreender esses trilhões todos que são pagos aos bancos internacionais, são a troco de quê? Por que acontece essa dívida pública? Eu queria que você desse essa explicação. Primeiro, são alguns empréstimos que foram sendo feitos. Segundo, a rolagem da dívida. Juros extorsivos, juros sobre juros. Diz assim, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que vem da era FHC, é proclamada como exitosa, ou como sendo algo muito razoável. Ninguém pode gastar mais do que ganha. Um governo não pode gastar mais do que aquilo que arrecada. Isso aí é o óbvio. Quem gasta mais do que ganha, se endivida. Mas existe uma coisa. Só existe um produto que faz com que o governo possa gastar muito mais do que aquilo que ele arrecada. É para o pagamento da dívida. Então tem que ter superávit primário. Tem que economizar dinheiro. Economizar para pagar os juros da dívida. Aí economiza. Por mais que economize, não é suficiente. Aí aumenta a dívida. Porque tem que emitir títulos. Então o Brasil está numa encalacrada. Não faz as verdadeiras reformas, porque tem que ter uma reforma política. Tem que ter a reforma agrária, a reforma financeira, as chamadas reformas de base. E aí somos obrigados a nos lembrar das reformas de base do João Goulart, do período Jango. Pô. Reformas de base que culminaram com um golpe. Porque o Jango foi derrubado não por erros. Ele foi derrubado porque queria fazer as reformas. Primeiro, a reforma agrária. Imagina, o Jango prevê a desapropriação de terras ao longo das rodovias e ferrovias. Porque tudo foi feito com recurso público para facilitar o escoamento da produção. Imaginar que incorporava até as Forças Armadas na distribuição dos alimentos. Que as reformas do Jango, elas se destinavam também a resolver numa velocidade grande um problema concreto. Reforma agrária, como a política agrícola voltada à produção de alimentos, vedada à exportação, para acabar com a fome. E a reforma na educação, acabar com o analfabetismo. Então, as reformas não foram feitas. Então, hoje, nós estamos nessa encalacrada. Uma presidente que foi deposta a partir de um pretexto, mas era uma presidente que tinha sido eleita com um discurso que assumiu o projeto do adversário. Olha, e foi derrubada se conduzindo de acordo com aquilo. Era acusada de falsidade ideológica na campanha eleitoral. Ela está fazendo aquilo que ela disse que não faria. O que ela estava fazendo era da campanha do adversário, Aécio Neves. Arrumaram um pretexto, pedaladas fiscais. Ninguém fala mais nisso.
E ela assume um presidente da República que agora está aí completamente encalacrado. Paulo Ramos, onde está o vértice da forma pela qual você define o presidente Temer como encalacrado? Porque, na verdade, a crise política, ela, de tal forma, alcançou o presidente Temer, porque, independente de situação, oposição, é óbvio que aquela gravação feita com o empresário da JBS compromete definitivamente... O Joesley Safadão. É o Safadão que, na verdade, recebeu um prêmio assustador, né? Um grande prêmio, investindo nos Estados Unidos. Aliás, quando acusavam de investir em Cuba, investir na Venezuela, em Angola, o BNDES, agora está comprovado que os maiores investimentos foram feitos nos Estados Unidos, não só através da JBS. Mas a JBS representa um escândalo de tanta proporção que chegou agora a envolver, quer dizer, imagina a crise política, que se não for resolvida, não é possível fazer reforma se não houver uma solução da crise política. A crise política, no momento, gira em torno da figura do presidente da República. Não é possível fazer reforma enquanto não houver uma decisão em torno do presidente da República. Então nós vamos protelar essa crise, jogar para frente. Mas agora também... O cadáver da crise continuará insepulto e fedorento. Está anunciado que o Procurador-Geral da República, mais alguns dias para frente, vai denunciar ao Supremo Tribunal Federal o presidente da República. Você está falando do Janot. Do Janot. Então, o presidente da República estará denunciado, a denúncia vai ser acolhida, como é que se diz? Tudo indica que o ministro Edson Fachin vai acolher a denúncia do Ministério Público. Então teremos um presidente da República réu numa ação. Como é que um país pode caminhar dessa maneira? Há aqueles que apelam para o presidente Temer para que ele renuncie. E a discussão está girando em torno de eleições diretas ou eleição indireta. Mas se não resolver essa crise, por mais que a chamada classe dominante pressione para que seja feita a reforma trabalhista e a reforma da Previdência, isto ficará sem nenhuma legitimidade. É preciso resolver a crise política. Bem, estamos encerrando o primeiro bloco de Menorá na TV com o deputado estadual Paulo Ramos. Já voltamos com ele, não saia daí, ele vai nos mostrar qual é a opinião dele a respeito de eleições nesse momento. Diretas, indiretas, se a Constituição deve prevalecer, se não deve, se o movimento de rua, ainda pífio, deve fazer valer a sua voz. O que é que pensa o deputado estadual Paulo Ramos pelo PSOL? Já voltamos, não saia daí. Estamos de volta então com o segundo bloco de Menorá na TV com Paulo Ramos, deputado estadual pelo PSOL. Meu querido Paulo Ramos, o que diz a Constituição sobre eleições num momento como esse, em que é possível que o presidente perca a validade? Como é que você enxerga a questão constitucional, como você enxerga o movimento das ruas e como você enxerga o caminho que o Brasil vai tomar a partir de agora? Há manifestação de juristas sobre o tema. Se a chapa for cassada, a presunção ou a certeza que fica é de que a eleição tem que ser repetida, porque a chapa foi cassada. Então teríamos eleição direta. Mas se o presidente da República renuncia, se o presidente da República é cassado, é empichado, aí teremos eleição indireta. De qualquer maneira, o que caminha para prevalecer é a eleição indireta. Caminha para prevalecer. Existe muita gente
que já se convenceu de que o presidente Temer não vai suportar, que a alternativa que ele vai encontrar é a renúncia. E aí, tanto que eu mesmo também tenho esse convencimento de que o PSDB, que agora é o principal protagonista da situação, o PSDB ainda não encontrou o seu candidato e contribui para a procrastinação, mas defendendo que o Congresso Nacional, o mais rapidamente possível, conclua essas reformas. Mas o PSDB, e eu vi uma entrevista do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, quando ele admitiu o Jorge Dória, admitiu até o Luciano Huck. Muita gente achou, não que seja um desapreço ao Luciano Huck, mas ele não é político. É um ente fora do quadro. Fora do quadro. De qualquer forma, o PSDB tenta encontrar o seu candidato e, ao mesmo tempo, força para que haja a conclusão das reformas. Na sua avaliação, quem seria o candidato? Pela primeira vez, as centrais sindicais estão unidas. E é um fato importante na política, que as centrais sindicais tinham divergências, mas agora as centrais sindicais estão unidas contra as reformas e mobilizando o que elas podem em manifestações defendendo direta já. Essa pressão popular é uma pressão que, se não alcançar o objetivo, mas vai alcançar algum objetivo. Vai alcançar. De qualquer maneira, é o que eu digo, a crise política tem que ser resolvida. Se fosse possível um acordo nacional para chegar a 2018, eu defendo as diretas já. Eu entendo que, para legitimar mesmo o processo, o povo tem que ser convocado a se manifestar. Mas analisando com frieza essa possibilidade, a gente percebe os grandes meios de comunicação estão todos defendendo as reformas e defendendo também uma eleição indireta. No caso da eleição indireta, na sua avaliação, quem pode surgir? Eu vejo o delírio, né? O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, ele, por mais que ele seja muito patrocinado, ele não consegue alcançar popularidade. Ele saiu rejeitado. O PSDB perdeu 4 eleições sucessivas. Eu não vejo o PMDB, que tem o presidente da República. O PMDB hoje está completamente fragilizado. Não tem como encontrar um quadro. Um nome como Rodrigo Maia, daqui do Rio de Janeiro, filho do prefeito César Maia, hoje presidente, Rodrigo, presidente da Câmara dos Deputados, seria um nome palatável no consenso do Congresso Nacional? Eu nunca tive grandes contatos com o deputado Rodrigo Maia. Com o César Maia, porque somos mais ou menos contemporâneos, tive alguma convivência. Mas, por qualquer que seja o apreço ou desapreço, é possível imediatamente reconhecer que o deputado Rodrigo Maia não tem estatura. Aliás, o amesquinhamento da política tem feito com que figuras sem nenhuma trajetória, sem nenhum conceito, figuras até desconhecidas ou pouco conhecidas, assumem um protagonismo. É um protagonismo, que eu digo, compatível com a crise. Então eu penso que ele próprio não dispõe de condições concretas, objetivas, de assumir a presidência da República. Agora, ele vai, caso o Temer peça a sua própria saída, ou seja, renuncie, ou seja, retirado da presidência, quem assume é o presidente da Câmara dos Deputados Federais, que é o Rodrigo Maia. Com o objetivo de fazer a eleição. A eleição, da qual ele pode participar. Poderá participar. Eu vejo assim, a tragédia política hoje é que os quadros políticos mais expressivos
ficaram depreciados. A depreciação é muito grande. Eu converso Qual o muito... exemplo que você dá para essa frase que você falou? Da depreciação? Quem são os depreciados? E assim, vamos dizer, numa eleição direta, o candidato, quer dizer, mais expressivo é o presidente Lula. Mas que precisa também estar dando grandes explicações. O presidente Fernando Henrique está derrotado. Não é pela idade, é porque ele não correspondeu às expectativas da sociedade. O Lula, num certo sentido, correspondeu. Eu que integro o chamado campo progressista, eu reconheço, eu tenho dito isto, o pessoal, o meu partido, em eleições diretas para presidente da República, vai ter candidato. Como vai ter candidato ao governo do Estado. O pessoal vai apresentar o seu projeto. Mas qualquer analista conclui que no campo da chamada esquerda, com toda essa depreciação, o processo eleitoral, o processo político, passa pelo PT com o ex-presidente Lula. Mas precisamos, então, desenvolver um debate para um projeto nacional, um projeto de país. Quais são as reformas que devem ser feitas? Um comprometimento. Porque acredito eu que pela experiência pela qual passou, o Partido dos Trabalhadores, que é o partido que mais mobiliza. Nós vamos aí nas manifestações e é visível. É o partido que está mais enraizado nos setores da sociedade. É o PT. Então, vai ainda ter esse protagonismo, essa liderança. Eu até espero que não, que eu espero que o candidato do meu partido seja o eleito. Mas é preciso ser racional. Então, vamos conversando. Agora, é preciso ter um projeto que afirme primeiro a soberania nacional, que defina os setores da economia que devam ser controlados pelo Estado, que recupere alguns monopólios, a começar o monopólio estatal do petróleo. É preciso definir isto. A questão dos juros, a questão da dívida. A dívida tem que ser enfrentada. Tem que ter uma renegociação, um outro pacto federativo. Não é possível, tudo centralizado em Brasília. Então, são debates que devem ser feitos no sentido de ter esse projeto e depois, em torno do projeto, escolher o candidato. Paulo, por que é que nunca você, que é de esquerda, se dirigiu ao PT? Eu tive uma convivência muito próxima, a partir, principalmente, da Assembleia Nacional Constituinte. E na Assembleia Nacional Constituinte, eu compreendi que a corrente política que deveria assumir os destinos do país era a corrente política liderada pelo ex-governador Leonel Brizola. Porque o governador Leonel Brizola, tanto que eu ingressei no PDT logo depois de concluída a elaboração, logo depois da promulgação da Constituição. Porque o Brizola trazia aquele sentimento patriótico, nacionalista, mas com um projeto nacional. O Brizola deu demonstrações disso ao longo da sua vida. E eu tenho essa formação, essa convicção de que sem soberania nacional não há saída. Você conversou muito com o Brizola. Muito. E o que é que ele pensava do Luiz Inácio Lula da Silva, que ainda não era Luiz Inácio Lula da Silva, era só Lula? Nós, na época, não só nós, não é? Há teorias, né, de que, na verdade, assim como o golpe de 64 foi dado, e uma das razões era o Brizola não chegar à presidência da República, muita gente entende que, primeiro, a perda da sigla PTB já foi uma maquinação para que o Brizola não resgatasse o que ele dizia, o fio da história. Mas também a própria criação do PT, o Lula ter sido alavancado naquela eleição de 1989
para chegar ao segundo turno, porque há comprovações de que naquela eleição de 89 houve fraude para que não fosse o Brizola para o segundo turno com o Collor. O Collor que estava patrocinado pelo Sistema Globo, claramente. O Sistema Globo se transformou num partido político. Partido da Reconstrução Nacional, PRN. Eu dizia, não, é PRM, Partido do Roberto Marinho. Isso ficou comprovado. E há mesmo já dados na apuração de que houve manipulação para que o Lula chegasse ao segundo turno. O Brizola compreendia isso, de que ali era mais um obstáculo. Mas o Brizola, a partir de um determinado momento, quando ele viu que ele não tinha possibilidades de chegar, ele foi procurando influir. Tanto que chegou a fazer chapa com o Lula. Apoiou o Lula no segundo turno. O Brizola, na defesa do projeto nacional, de um país soberano, o Brizola fez concessões. Mas quando, na primeira eleição do Lula, que o Lula criou aquele conselho político que nunca funcionou, e quando o Lula pegou um quadro do PDT e nomeou ministro, e quando o Lula começou a fazer as alianças para a questão de governabilidade, o Brizola dizia: a aliança tem que ser com o povo. A aliança dentro do Congresso não pode ser uma aliança tão grande a ponto de abrir mão do programa. E aí o Brizola rompeu e porque ele assumiu a compreensão de que ia dar no que deu. Não é que o Brizola fosse vaticinou. Não. As coisas foram ficando muito óbvias. E deu no que deu. Nós chegamos a essa crise exatamente por quê? Porque a liderança do projeto se distanciou do projeto, passou a ser um projeto de poder, não um projeto nacional, um projeto de país, um projeto de sociedade, e o povo aí vivendo, a situação do povo brasileiro é lamentável. O empobrecimento, a favelização, a violência na cidade, a violência no campo, as coisas continuam. Estamos encerrando, então, o segundo bloco de Menorá na TV com o deputado estadual pelo PSOL, Paulo Ramos. Não saia daí, porque agora nós vamos conversar com ele sobre o Rio de Janeiro, a cidade, o Estado, a violência urbana, a falência econômica e as dificuldades pelas quais você, carioca, está passando e, obviamente, todos nós. Já voltamos, não saia daí, porque Paulo Ramos já vai conversar conosco sobre o Rio de Janeiro. Estamos de volta com Paulo Ramos em Menorá na TV, agora do nosso terceiro e último bloco. Meu querido Paulo Ramos, e o Rio de Janeiro? Qual é a sua opinião? O Rio de Janeiro reproduz o modelo que vem de cima, o chamado Estado mínimo. Nós vemos aqui, vamos dar um exemplo, primeiro, a concentração da renda. O Brasil é campeão quase mundial de concentração da renda. Além da dívida pública que consome 48% do orçamento para pagar juros, né? A concentração da renda. Então o processo de exclusão é muito grande. E esse modelo de Estado mínimo precarizou os serviços públicos. Vemos aqui os hospitais federais que tem no Rio de Janeiro. O Hospital Cardoso Fontes, ali do Andaraí, o Hospital de Bom Sucesso, as universidades federais, as dificuldades. E aí, o Rio de Janeiro, o Estado, com o mesmo modelo, precarizou os serviços. Aquele discurso, quanto menos Estado, mais saúde, mais educação, mais segurança. A falência desse modelo é óbvia e a população pagando um preço. Aqui no Rio de Janeiro, onde o Rio de Janeiro foi um estado privilegiado com vários eventos. Primeiro, Pan-Americano, depois, Mundial de Futebol, Olimpíadas. O estado do Rio de Janeiro recebeu obras. A questão do projeto que envolveu a Petrobras, lá o projeto Petroquímico, Itaboraí, a geração de empregos, o incentivo à indústria naval. O Rio de Janeiro
deveria estar numa situação muito mais favorável. Mas, no plano nacional, Itaboraí está lá. Quero mandar um abraço para o doutor Sadi Noel, prefeito, companheiro nosso aqui na Assembleia Legislativa, está lá suportando as consequências, os trabalhadores desempregados. Conversamos com a indústria naval, os nossos estaleiros sendo fechados, poucas encomendas. O golpe foi dado, acabou com, olha, pré-sal. Como é que um país descobre que tem petróleo abundante e não soberanamente não assume o controle? O Temer mudou o marco regulatório. O conteúdo nacional, como é que não privilegia a indústria nacional? E aqui, no estado do Rio de Janeiro, ao invés de se beneficiar disso, o Estado foi se endividando, foi terceirizando tudo. Vemos aí nossas universidades estaduais. A UERJ, que é a universidade mais antiga, a UENF, a UESO nem campus tem lá na Zona Oeste. Vemos aí os cursos profissionalizantes, a FAETEC, tudo degradado. Aí vem a questão da saúde. A saúde foi praticamente quase tudo terceirizado. O Estado foi transferindo para a Prefeitura e a Prefeitura contratando a OS. Aí Pedro II, Rocha Faria, Alberto Schweitzer, a gente chega lá no Adão Pereira Nunes, parte estadual, parte com a OS. Então, os servidores da saúde vivendo um drama. Aí parcela dos servidores não recebe salário, o salário atrasa. Os aposentados não recebendo, vários. Pensionistas não recebem. Então, e os serviços públicos precarizados. A educação, vemos aí que a violência de tal forma influindo na educação que as escolas fecham as portas por causa dos tiroteios, o comércio fecha a porta. O delegado Beltrame, ele produziu o projeto das UPPs. Qual é a sua avaliação com relação a isso? Você acha que é bom aproximar a polícia da criminalidade sistematicamente, ou a polícia deve encontrar a criminalidade para prendê-la e para evitar que ela funcione? As unidades de polícia pacificadora, embora tenham tido o nome de polícia pacificadora, elas foram sendo implementadas, mas a partir da visão militar, a ocupação do território e a eliminação do inimigo. E ao invés de proporcionar segurança, proporcionou mais insegurança. Mas o projeto foi sendo inflado, retirando efetivos da polícia. Mas houve um período em que esse projeto estava indo muito bem, antes da grandiosidade de mantê-lo ou de inaugurá-lo por aí afora. O projeto estava indo muito bem. Ou não ia muito bem? Estava indo muito bem no discurso, na propaganda. Mas as comunidades revoltadas, logo no início, não é? Como as pessoas acreditaram, as pessoas apoiaram. Mas muito rapidamente, e aí o que aconteceu? Enxugou efetivo de várias regiões. Imagina os policiais militares vindo de outras regiões do estado para uma UPP. Aí depois começou a botar os novos, os que eram formados, sem tanta experiência. O secretário de Segurança chegou a cometer o absurdo de dizer que tinha que colocar os novos, que não tinham os vícios. Quer dizer, uma observação que não poderia vir de um chefe abusiva, de um chefe, ofensiva. E aí o que aconteceu? Foi perdendo a autoridade. Porque o enfrentamento, a política de guerra, de eliminação, olha, imaginar que nesse ano já estamos com mais de 80 policiais militares mortos por ferimento de arma de fogo. E as operações policiais nas comunidades, com BOP, CORE, também matando. Qual é a solução para o Rio de Janeiro, na sua avaliação, Paulo? E o que aconteceu? É preciso, e tem que ter coragem para isso. A polícia militar deixou de fazer o policiamento ostensivo normal. Tudo é UPP e operação policial. A Polícia Civil deixou de fazer a investigação. Não deixou totalmente,
Mas é busca e apreensão, mandado de prisão. As operações policiais foram prevalecendo. Então, a tal ponto, a Polícia Militar perdeu a possibilidade. Todas as cabines fechadas, todas as UPPs metralhadas. Então, o policial sozinho passou a ser alvo. Nós temos aí a FEComércio patrocinando um policiamento, na minha visão, completamente inconstitucional, substituindo a Polícia Militar. Um uniforme fantasia. Num lugar é vermelho, no outro é verde, no outro é azul, para dizer que ocupa, Lapa presente, Meyer presente. Claro que a população que precisa de segurança, quando vê alguma coisa que possa, de alguma forma, proporcionar segurança, a população apoia. Mas não é continuado, não é o poder, mas registra que o Estado está substituindo o policiamento que deveria constitucionalmente ser feito pela Polícia Militar por um outro tipo de policiamento, que não alcança os resultados. Então, nós temos aí, na educação, um quadro deplorável. No ensino superior, as universidades, outro. A formação profissionalizante, FATEC, tudo sem recurso. Crise. Estado de calamidade financeira, uma figura inexistente. E o governador, sendo sabotado, inclusive, pelo governo federal, do seu partido, PMDB. Vão arrestando tudo, e aí quer encontrar um acordo, sacrificando ainda mais o servidor público. Não vai ter concurso público, não vai ter reajuste de salário, aumenta a contribuição previdenciária. Quer dizer, uma imoralidade. Por quê? Porque o governo não quer buscar as verdadeiras soluções. Ele está tão comprometido com esse modelo que ele não encontra outra saída, ou não pretende a verdadeira saída. Paulo Ramos, nós temos realmente dificuldades na cidade, no Estado e no governo federal. Quais são, na sua avaliação, as formas pelas quais nós precisamos utilizá-las para sairmos dessa crise que envolve o Brasil, que envolve o Estado do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro e outros estados também, outras áreas do Brasil, mas especificamente nós somos cariocas, vamos falar do nosso Estado. Bom, primeiro, a crise nacional reflete em todos os estados. Quer dizer, essa crise política tem que ser resolvida. Precisamos ter uma definição e um outro projeto. Então, os reflexos recaem. Aqui no Rio de Janeiro, lá na Assembleia Legislativa, eu não consigo entender, Ronaldo, por que o governador não quer fazer pressão para agilizar a cobrança da dívida ativa. Nós temos devedores do Estado, como concessionárias de serviços públicos, sendo compensadas com créditos tributários pelo próprio governo do Estado. E o governo nem pega a dívida dessas concessionárias para compensar com aquilo que o Estado deve à concessionária. Não. O que é dívida da concessionária não é cobrado, e aquilo que o Estado deve às concessionárias, ele compensa com crédito tributário. Não sei por que não quer cobrar a dívida ativa. Existe uma morosidade, uma omissão muito grande. O Estado não mobiliza a Procuradoria-Geral do Estado, não mobiliza o Judiciário para agilizar a cobrança. O governo não quer fazer uma avaliação dos incentivos fiscais. Incentivo fiscal para desenvolvimento é importante, mas existe uma diferença entre incentivo e favor fiscal. Tem que fazer uma reavaliação. E também não quer enfrentar a sonegação. Nós temos setores, 10, 12 setores da economia, no estado do Rio de Janeiro, que são responsáveis por 85% da arrecadação. Ali é que está o grosso da sonegação. Mas o governo não quer enfrentar uma proposta de apuração de tudo isso, investigar a sonegação. O governo propõe medidas que penalizam o servidor. Por quê? Ele cuida dos aliados. Então, o Estado do Rio de Janeiro
não vai encontrar saída, por exemplo, como é que vai privatizar a SEDAI? A SEDAI agora ganhou uma ação judicial, ganhou 2 bilhões. 2 bilhões. Só com isto já pode alterar a proposta, que a maioria na Assembleia aprovou a venda, a privatização da SEDAI. Mas a população de baixa renda, água é um fator fundamental. Quer dizer que não vai ter dinheiro para pagar água, vai cortar água, vai morrer de sede. Então, o saneamento básico ainda tem que ser uma responsabilidade pública. Então, o governador, eu imagino que o governador Pezão, que está sendo muito pressionado, que ele vai buscar outras alianças. Ele vai buscar um outro projeto, porque ele também tem vários pedidos de impeachment do governador Pezão. Tem a cassação aqui já pelo Tribunal Regional Eleitoral da chapa Pezão Dornelles, está no TSE para julgar. Então, a bem da verdade, o Rio de Janeiro paga um preço muito alto. Primeiro, pela irresponsabilidade dos governantes. Por um projeto político de Estado mínimo que terceirizou quase tudo, privatizou muita coisa. E agora, o governador, que não pretende se aliar a forças políticas, à população, ao servidor público. Então, eu não sei o que ele quer fazer. Nós lá temos lutado. Cobrar a dívida ativa, os incentivos fiscais, uma reavaliação e a sonegação. Porque aí sim, a economia do Rio de Janeiro é muito maior do que aquilo que é arrecadado. E o servidor público sendo prestigiado. O serviço público, que a população depende do serviço público. A educação, a saúde, a segurança, tudo interligado. Muito bem, Paulo, é uma pena que a gente tenha pouco tempo. 1 hora se passou muito rapidamente, você tem muita coisa a dizer. Eu sinto muito pelo governador, que é uma pessoa que eu tenho um carinho todo especial. O Pezão é um homem de ótimo coração, você conhece ele pessoalmente. Ele enfrenta aí dificuldades, ele passou por um problema físico aí gravíssimo e infelizmente não conseguiu governar o tempo que precisava, com a força física que precisava ter também. E a gente espera que o Rio de Janeiro encontre o caminho dele para que nós possamos viver melhor aqui e para que nós possamos ter um estado pujante, como é a vontade do carioca. Eu queria te pedir para que você usasse o teu tempo e se despedisse dos nossos telespectadores e fizesse suas considerações finais. Primeiro, agradecer muito a oportunidade e acreditar na força do povo, entendendo que a vontade popular tem que ser respeitada. Nesse momento, em relação ao plano nacional, se houver juízo mesmo, vamos caminhar para a eleição direta para presidente da República, para concluir essa transição. E aqui no estado do Rio de Janeiro, obviamente que ninguém quer destruir o governo e acreditar que o governador Pezão vai ter serenidade e vai buscar verdadeiramente os caminhos que recuperam a economia, que restabelecem os serviços públicos, mas que acima de tudo, não penalize como vem penalizando os servidores públicos. Menorá na TV entrando no ar novamente na quinta-feira que vem, às 10 horas da noite, e também em todos os dias e horários que você já se acostumou a nos assistir. Nos vemos lá.